Olá, hoje na nossa averiguação, na nossa investigação filosófica, nós iremos discutir um pouco sobre a escola marxista, dividindo essa característica de proposição das ideias, uma filosofia propositiva, em três momentos. Primeiro, saber quem é o fundador da nossa escola. Depois, vermos as características ou as doutrinas principais da escola marxista. E, por fim, averiguar os maiores, os principais expoentes. Ora, o próprio nome da escola já entrega o nome de seu fundador. É o Karl Marx, ele nasce em 1818 e falece em 1883, e aí nós percebemos as principais doutrinas. Então, para o Marx, os fatores que concorrem principalmente à formação de interpretação materialista da realidade foram três. Então, ele coloca na centralidade não mais os aspectos metafísicos, nem os aspectos religiosos, mas entender a realidade por meio da matéria, por meio do materialismo, por meio da economia. Então, nós temos aí três fatores. Quais são eles? Nós temos a ciência, principalmente a ciência dada pelo positivismo, a ciência dos iluministas, a ciência também dada pelos empiristas, né, e racionalistas no aspecto matemático. Então, o Marx vai averiguar, opa, a ciência trouxe em evidência o materialismo. Depois, nós temos a própria dialética do próprio Hegel. Né? O Hegel dizia que a dialética se constitui pela tese, pela antítese, ou seja, antitese, e aí isso surge uma nova tese. Então, o Marx vai perceber que o materialismo se constitui também por essa dialética hegeliana e o aguçamento justamente dos problemas econômicos e sociais. Fica muito evidente isso, ainda mais nos países considerados até anteriormente pelos geógrafos como países de terceiro mundo, onde existe uma desigualdade social gritante, por exemplo, no caso do Brasil. Poucas pessoas com muitos bens, terras, riquezas, oportunidades econômicas, e outras, a maioria, passando fome, necessidade, no estado de miserabilidade. Então, nós percebemos que ele vai analisar e percebe que esses três aspectos são de fundamentais importâncias para percebermos a essência que agora é o material, é o econômico que move a sociedade. Não são os aspectos religiosos, os aspectos metafísicos, mas sim os aspectos físicos e materiais. E aqui percebemos, claro, os triunfos obtidos pelas ciências durante o século XIX, a sua consolidação por meio do positivismo, explicar a realidade natural e até a sociedade, a humanidade, por meio das ciências naturais, a física, a química, a biologia, a mecânica, a botânica, dentre outras, favorecem essa afirmação desse materialismo, pois fizeram crer que a única explicação verdadeira das coisas está na ciência. O cientista social pode justamente agora desvendar os problemas da sociedade e trazer a felicidade para o ser humano. E não necessariamente a religião, a metafísica são descartadas, são colocadas de lado. Também nós percebemos esse aguçamento dos problemas econômicos sociais, as desigualdades sociais que nós vemos no nosso cotidiano, com o progresso justamente do nascimento do capitalismo ou da civilização industrial, atuou justamente em favor do materialismo. Quem move a economia é a própria economia, na medida em que os políticos, os sociólogos da época, os filósofos começaram a considerar de fundamental importância não mais os aspectos metafísicos, religiosos trazidos pela Idade Média, mas agora considerar os aspectos sociais e os aspectos materiais, né, em relação a todos os outros aspectos do ser humano. Assim, nós percebemos que o impulso decisivo para o triunfo do materialismo foi fornecido pelo próprio Hegel, com a eliminação da dicotomia entre o real e o próprio ideal, entre realidade pensante e realidade extensa, entre o espírito e a própria matéria, e com a solução de toda a realidade histórica. O próprio Hegel classificava, por exemplo, que a realidade, a própria história é linear, ela é progressiva, ela vai num estado de desenvolvimento. O que, claro, nós podemos contrapor com outras realidades. Por exemplo, a realidade do cristianismo ela é cíclica.
porque a revelação ela já foi dada. Então, por isso que todos os anos nós temos a contemplação das essências, das verdades do cristianismo, o Natal, o batismo do Senhor, a própria Semana Santa, então ela é vista de forma cíclica. Os historiadores contemporâneos falam de uma realidade espiral. Nesse sentido espiral, como nós percebemos no caderno, existem pontos que são muito semelhantes a outras realidades históricas. E se são semelhantes, a história está em constante transformação, mas existe um aspecto espiral que liga um ponto a outro. E na visão do Hegel, também desenvolvida por vários historiadores, principalmente os historiadores positivistas, nós temos uma história linear, uma história progressiva, que essa forma de história foi muito bem repassada nos livros didáticos, nas escolas, mas as universidades já fazem uma nova reflexão, principalmente a partir da década de 30, com Marc Bloch, e também com o diálogo entre história e sociologia. Nesse período aqui do marxismo, nós percebemos que a história, né, é uma realidade absoluta justamente pelo aspecto de Hegel, que escancarou a porta ao materialismo, pois partindo dessas premissas era fácil chegar à conclusão de que no desenvolvimento histórico pesaram bem mais forte os fatores econômicos, né? A sociedade é movida pela economia, do que justamente as teorias filosóficas ou as teorias religiosas. Basta constatarmos nos livros de história, por exemplo, que nós podemos conhecer por uma pesquisa rápida, os principais reis da antiguidade, os principais faraós, Quéopes, Quéfren, Miquerinos, por exemplo, das grandes pirâmides, eles detinham poder econômico. Mas nós não sabemos de fato quem eram os escravos que realmente construíram essas pirâmides, o seu nome, e se a arqueologia conseguir o nome desses escravos, perceberá que foi por meio do material. Provavelmente era alguém que possuía terras, alguém que era distinto dos demais escravos. Então, quanto mais afastado das riquezas, menos conhecido pela história. Quanto mais próximo das riquezas, mais a história solidifica e vai colocando o nome dessas pessoas nos próprios livros de história para não serem esquecidos. Então, os primeiros constituem a estrutura fundamental. Que estrutura fundamental é essa? É justamente a economia que move a sociedade. E o segundo são as superestruturas. Então, a sociedade é formada. A economia que move a sociedade. O que são as superestruturas? A própria igreja é uma superestrutura, a polícia é uma própria superestrutura, também os hospitais, as instituições são colocadas como superestruturas. E aí, como o Marx, na sua juventude, era um jovem hegeliano, né, um discípulo assíduo do Hegel, ele vai fazendo essa conversão do pensamento hegeliano, ou seja, do idealismo, no sentido que era a razão absoluta que organizava as coisas no estado progressivo. Então, se a história era progressiva, e o espírito absoluto, na visão do Hegel, se dava-se a conhecer a sociedade moderna, então essa sociedade europeia deveria implantar os seus valores, a sua cultura e a sua ciência às demais sociedades e culturas, né? Até hoje nós temos a predominância, né, de pessoas que disseminam que a sociedade europeia é mais evoluída do que a sociedade brasileira, por exemplo, ou a sociedade indígena ou africana. Isso é um pensamento hegeliano, como se eles fossem mais avançados do que nós, desvalorizando, por exemplo, a nossa própria cultura, a nossa própria forma de ser. E o Marx ele vai converter, né? Não é o espírito absoluto, mas é sim justamente a economia que move a sociedade. E ele demonstrou a existência organizada dos indivíduos, ou seja, a existência organizada da sociedade é o resultado da organização dos meios de produção e a sua distribuição entre os homens. Então, é um aspecto otimista, né? A economia deve se desenvolver, mas o grande problema está justamente na distribuição, né? Na distribuição entre os seres humanos da economia ou dos meios de produção ou da produção, né? E da sua distribuição igualitária de rendas. Aqui nós percebemos também que o jovem Marx é um grande acadêmico.
A sua monografia inicial, no curso de Direito, ele vai justamente analisar o Epicuro. Epicuro de Samos, ao falar da felicidade, fala da felicidade através dos bens naturais. E ele chama os seus amigos para morarem no seu jardim, né, um jardim distanciado da cidade, porque a cidade está em processo de corrupção e contraditória por si só, e os seus amigos vão discutir o que é amizade, o que é a justiça, o que é a felicidade, e, ao mesmo tempo, eles vivem de forma comum. Né? Vejam só que esse aspecto do comunismo ele está presente já até na monografia, no aspecto acadêmico, que o próprio Marx vai defender no seu curso de Direito. E aí ele vai fornecer um diagnóstico preciso, um estudo agudo e claro da sociedade moderna, como sociedade baseada na produção e apropriação privada da riqueza, favorecendo justamente a desigualdade social, né? Onde nós temos aqueles que detêm os meios de produção, que o Marx chama de capitalista, e aqueles que têm a única coisa que eles vão vender para o seu próprio sustento, para que não morram de fome, que são justamente os trabalhadores. Em troca de um salário, ele vende horas e horas de trabalho para poder se sustentar. Dessa maneira, o Marx está problematizando a sociedade e mostrou que a distribuição iníqua, ou então uma distribuição indevida dos meios de produção, produz inevitavelmente a luta de classes, né? Os trabalhadores, eles se organizam nos finais de semana, quando tem tempo, surgem os sindicatos posteriormente, eles trabalham, mas estão revoltados porque o dono dos meios de produção não sabe nem manusear as máquinas, mas o seu lucro é excedente, enquanto os trabalhadores, eles mal sustentam a sua casa e a sua família. E, por sua vez, levará ao fim do capitalismo, gerando outra forma, né, de se viver, de a sociedade se viver. Primeiro, nós temos o capitalismo, o surgimento com as indústrias, os meios de produção. O Marx propõe que, dentro da sociedade capitalista, é como se fosse um balde que se enche e não se aguenta mais, então ele se estoura, ele se rompe, e aí surgirá um socialismo, onde tem alguém que vai administrar essa sociedade nesse segundo momento, então, é o Estado, né? O Estado, por meio burocrático, vai organizar de forma coletiva os meios de produção e também os lucros dos meios de produção, e, por fim, se chegará a um comunismo, no sentido de todos viverem de forma comum, né? O Estado não vai mais existir nesse sentido, e, ao mesmo tempo, nesse comunismo, as pessoas terão a liberdade e romperão os grilhões das correntes, né? Trazidas pelo capitalismo. E aí, no terceiro momento, já finalizando, nós nos perguntamos quem são os maiores expoentes da escola marxista. Então, o materialismo dialético, né, elaborado pelo Marx, no sentido de trazer não mais agora a razão absoluta, mas o material, o econômico é quem move a sociedade, com a colaboração, claro, de um grande capitalista, né, o Marx precisou do seu amigo Engels, né, que financiou as suas obras. Então, o Engels se faz de fundamental importância e também contribui nos seus escritos. Foi retomado, foi discutido, foi desenvolvido, foi aprimorado ao pé da letra, nós podemos dizer assim, pelo Lenin, pelo Stalin, né, principalmente na Revolução Russa de 1917. Também na vertente oriental nós temos uma adequação do pensamento marxista ao Mao Tse-tung, né, a partir das plantações de arroz e da nova forma de organização social. E também nós temos as tendências revisionistas, que são as tendências acadêmicas estruturantes de proposição a uma crítica social. E aqui nós percebemos o Gramsci, né, e aí é muito adequado propormos críticas aos marxistas quando lemos as suas obras. Né, uma bela crítica, uma crítica consistente, primeiro deve-se partir da leitura das páginas, né, de todas as obras, desde o Capital de Marx e também das obras desses expoentes. Principalmente, nós destacamos o Gramsci, né, o gramscismo crescente, principalmente nas instituições, e também carece de um revisionismo. O Marcuse, e aí nós iremos abrir um parênteses para os próximos momentos de reflexão filosófica através da Escola de Frankfurt, né, Marcuse,
Adorno, Horkheimer, né, que vão criticar a ciência trazida pelo iluminismo. Temos também o Bloch e o Garaldi. Então, aqui nós temos os expoentes do marxismo, né? Nós temos uma característica de mudança social na Rússia, na China, e nós temos também os de relevância revisionista, o Gramsci, o Marcuse e o Bloch, e o Garaldi. Então, no próximo momento, nós iremos ver outras escolas filosóficas. Não deixe de dar o like no seu vídeo e muito obrigado por nos acompanhar no nosso canal. Até a próxima reflexão filosófica.